a Fê Paroneto, sou sócia do Paulistano, eu tenho uma empresa que chama Just Real Moms, ela nasceu em 2012 como um portal de conteúdo materno. Não sou mãe, diferente do que muitos pensam, guardadas as devidas proporções. Jobs também não sabia muita coisa, mas foi um visionário. Então, eu falo, você não precisa ser mãe para empreender nesse mercado. E a gente tem um hub de negócios e hoje a gente faz grandes eventos. A gente tem um evento em agosto para 400 pessoas, 400 empreendedores do segmento infantil. E a gente... Bom, eu, na verdade, vou falar pouco. Eu vou moderar um pouquinho esse papo com as meninas. Vocês querem se apresentar antes? Aqui, eu sou a Andréia. Bom, acho que o que é legal, eu posso contar um pouquinho da minha história através dos personagens que já estiveram aqui com vocês, então, que é muito legal. Então, eu fui executiva de marketing e transformação digital em grandes empresas, conheci o Johnny lá, a gente fez o primeiro aplicativo de supermercado do Brasil, e depois eu virei consultora, né? Me transformei aí, fiz uma mudança de carreira. Gui, meu cliente aqui, lá na Vumera. Aí depois eu fundei a Ambidestra, uma outra consultoria falando de ambidestria organizacional, que o Johnny falou. Alex, meu parceiro de negócio aqui, a gente já fez projeto lindo para a Nestlé. E a Ellen, que estava aqui também, coautora do livro Ensemble. Lançamos agora, somos coautora de um movimento muito lindo de mulheres, 139 mulheres contando suas histórias. Então é isso, empreendedora e um monte de outras coisas, mas hoje eu trabalho muito com esse lado de transformação digital, humana, organizacional, para tudo isso que a Camila falou, de reskilling, de cultura organizacional para esse mundo que a gente está vivendo. Bom, eu sou a Bárbara, sou cofundadora da Dress & Go há 15 anos, então comecei a empreender com 25 anos. E nós somos uma plataforma de economia circular dentro da moda. Então, a gente atende várias frentes da economia circular, tanto com second hand, o rental, e também com serviço para transformar a economia circular dentro de grandes marcas. Então, trabalhar dentro de grandes empresas, com a sementinha ali de reutilizar aquelas peças e fabricar menos, né? Reduzir o consumo, todas essas questões aí que a gente tem ouvido muito falar nos últimos anos. Oi, eu sou a Rê Cardoso, Renata. Venho de família empreendedora, tenho uma trajetória internacional. Comecei com um mestrado e nunca mais voltei até a pandemia me trazer de volta por acaso. Então, estudei a boa governança no Brasil e no mundo. Depois, a segunda trajetória, estudando mercados e legislações. Morei em diversos países. Sou advogada em Portugal. Também tenho formação jurídica com ênfase em finanças. E morei na Europa, China, Estados Unidos, Emirados Árabes. E retornei ao Brasil com o propósito de fazer a ponte entre investidores, investimentos e projetos com foco em boa governança. Então, aqui estou implementando essa nova jornada, e fazendo a ponte que é de extrema importância e que nós identificamos como uma grande necessidade, porque muitos projetos acreditam que investidores são mães, né? Batem na porta e chegam desesperados, muitas vezes não sabem em qual estágio estão e qual estágio que efetivamente tem a necessidade de investimento. E, então, sentimos a necessidade de formar esses públicos para criar valor nos projetos e fazer essa ponte com os investidores. Hoje eu sou mentora do Elas Exportam, que é um programa da Apex Brasil em parceria com o Ministério do Desenvolvimento. Estamos aí em parceria com o Ministério do Empreendedorismo também, para breve implementar novas mentorias. Então, estamos falando aí de mulheres desde associações e cooperativas, de comunidades simples, rurais, indígenas, até grandes empreendedoras. Então, sejam muito bem-vindos. A primeira pergunta é sobre coragem, né? Eu acho que empreender no Brasil, independente de gênero, tem que ter muita coragem. Mas tem alguns que falam que empreender sendo mulher, você tem que ter um pouquinho de coragem a mais. Então, dentro, né, enfim, da jornada de vocês, qual que foi o momento que vocês precisaram ter aquele momento de coragem um pouco a mais
às vezes para dar um passo maior, e como que vocês sustentaram essa coragem? Começo por aqui. Acho que eu cito 2 momentos, acho que muito especiais, assim, que eu tive essa coragem, né? Primeiro, quando eu saí do mundo corporativo e a coragem de realmente tentar empreender dentro de um... Quando a gente passa muitos anos no mundo corporativo, não sei quem aqui quer empreender e está nesse desafio, né? Você fala, o que serei eu sem o meu crachá? Né? Então, acho que essa questão de você ousar entender, né, a dor que a gente passa, fala assim, putz, porque você foi construindo, né, ali, representando uma empresa. E quando você vira do outro lado da mesa, você está começando do zero e você não tem mais esse respaldo. Né? Então, acho que a coragem de tomar essa decisão e seguir o caminho. E eu acho que um outro momento, durante assim, a minha jornada empreendedora, eu tive algumas sociedades, algumas parcerias, e é quando você tem a coragem de dizer que aquilo não te serve mais e você deixar para trás o que não serve e, de fato, se desprender e começar de novo. Então, esses frios na barriga são sempre muito corajosos. Para começar, tem que ter coragem. Mas é uma coragem mais fácil, eu sinto, do que a coragem quando você está num momento difícil e tomar uma decisão de reduzir. Então, por exemplo, nos meus últimos anos, na história da Dress & Go, a gente cresceu muito, muito rápido. E, nos últimos anos, a gente teve que tomar uma drástica decisão de reduzir muito a empresa para que ela continuasse. E, na minha trajetória, a gente sempre teve que tomar decisões de crescimento. Então, coragem para crescer, para abrir algo novo, para entrar em um novo mercado. E aí, quando teve que tomar coragem para mandar 100 pessoas embora, foi uma coragem um pouco mais delicada. E aí, realmente, você tem que tomar coragem e seguir em frente e fazer a coisa certa para que continue. Né? Então, acho que os momentos mais difíceis acabam exigindo mais mesmo de algo a mais ali dentro, e a gente acaba não pensando tanto quando a gente começa, né? Bem, por vir de família empreendedora, sempre existe uma obrigação natural de dar sequência aos negócios da família. Mas eu tive a coragem de dar 1000 passos para trás e focar nos meus sonhos. Isso significa abrir mão de conforto e entrar pela porta estreita. O conforto acomoda. Então, quando você sabe qual é o seu propósito, você vai em frente, segue, independente de abrir mão daquele conforto inicial e ir construindo os degraus da vida. Né? Então, comprar o seu próprio carro, e cada vitória é muito gratificante. Gente, eu vou moderar, mas eu vou trazer também um pouco da minha jornada. Eu acho que assim, eu já falei um pouquinho de empreender no segmento materno-infantil sem ser mãe. Eu literalmente achava, eu sempre falo isso, achei que eu ia ser linchada por mãe de falar o que essa pessoa está querendo falar e não tem, né, enfim, autoridade, propriedade nenhuma. Foi totalmente ao contrário. Mas o meu pulo de empreendedor foi, eu trabalhava no Iguatemi, eu tentei que eles me expatriassem, eles toparam pensar por, sei lá, 6 meses, a gente topa mandar você. Eu falei, não, eu quero 2 anos. Que KPI, que meta que eu bato em 6 meses, né, num país novo. E aí eu contratei um advogado local nos Estados Unidos, em Nova York, e falei, eu quero empreender fora, quero declarar todos os meus impostos, não quero estar aqui legal. E eu consegui um visto de trabalho depois de 780 páginas de uma petição e fui empreender. Eu estava num namoro super sério, terminei o namoro, pedi demissão, fui para Nova York, cheguei com o visto debaixo do braço, falei, hello, New York. Me preparei, lógico, né? Mas assim, foi uma jornada de 1 ano isso, me preparando financeiramente, entendendo o que eu ia trabalhar, o próprio visto. Então, assim, a minha coragem foi de assim largar tudo e ainda decidir empreender em outro país. A próxima pergunta, e aí a gente vai trazer um pouco de maternidade aqui também. Quais são alguns desafios que a mulher tem, né, na hora de querer começar a empreender? Como que ela consegue seguir esse caminho tendo essa maternidade? Não sou mãe, mas sempre fui cuidadora. E a arte de cuidar traz esse espírito materno. Então, quando a gente aprende a dizer não, a gente aprende a deixar voar. A gente quebra aquela dependência emocional e que gera, de uma certa forma, uma dependência financeira também. E a gente começa a se acostumar com o não, né? A tratar de forma natural o não. E a gente aprende a dizer não também.
e a nos escolhermos, a focar nos nossos desejos, né, de empreender e do que quer que seja, de ser quem a gente quer ser. Sou mãe da Maria Clara e da Maria Fernanda, de 13 anos e de 9 anos. Quando eu decidi empreender, Maria Clara eu saí da minha empresa, fui demitida na volta da licença maternidade, coisas que mulheres passam, né, na nossa jornada. E com Maria Clara, 6 meses, né, de idade. Então, e meu marido empreendedor falando, não, não, não. Os dois empreendedores não vai dar. E eu acho que essa foi a coragem também de falar, não, vamos ver se vamos testar durante esse 1 ano. E eu acho que aí o ponto sempre foi tratar isso com a suavidade que dava para ter, né? Sempre, isso nunca foi para mim um peso, nunca foi um estresse, porque eu tinha uma rede de apoio muito importante, ou seja, que outras mulheres podem ter realidades muito diferentes, né? Então eu moro em São Paulo, minha mãe está aqui, minha sogra está aqui. Meu marido também se divide, às vezes. Estou brincando. E aí, está aqui, ali. E, não, ele ajuda pra caramba. E aí, então, ter uma rede de apoio, ter coisas que a gente pode hoje, por exemplo, eu tenho uma babá, né, que ajuda, isso me deu uma super flexibilidade, adaptabilidade de eu fazer o meu tempo. Mas eu acho que também foi um aliado nesse processo, porque com a Maria Fernanda, por exemplo, eu estava trabalhando numa grande empresa, num momento no auge da minha carreira, extremamente workaholic, e ela ficava na escolinha o dia inteiro. Eu não tinha babá nessa época. Eu pegava ela às 7h30 da noite, 7 da noite, né? E eu senti muito isso depois, porque com a Maria Clara eu tive a oportunidade de trabalhar em casa, com ela do meu lado, com alguém ajudando, obviamente. E isso foi, para mim, falar, puxa, se todas as mulheres pudessem ter esse equilíbrio de conseguir ser produtivas, ao mesmo tempo que tem essa flexibilidade, essa adaptabilidade de uma agenda flexível, que a gente tinha quando a Maria Fernanda era pequena, a gente tinha que fingir que tinha outro compromisso, porque não dava para falar que está médico da criança durante 2 dias na semana e já começa a te olhar torto, né? Você já tem que sair escondida do escritório, se sentindo culpada de que você tem que sair por causa de perder uma reunião importante para sair de lá. Então, aí, acho que a pandemia acelerou um processo super importante dessa flexibilidade, que, para mães, é super importante. Então, eu tenho uma outra realidade que é diferente, acho que de grande parte das mulheres, mas nunca achei isso um peso. Acho que dá para a gente equilibrar se a gente conseguir formar redes de apoio, independente de ser da família. Tem moças que trabalham em casa que também contam com redes de apoio, que são as vizinhas, a comunidade, né? Então, acho que aí vem a sororidade feminina também, de uma ajudar a outra para todo mundo crescer, né? E eu acho que o não, que virou sim, muito voltado para o nosso painel, que é de mulheres, que a gente comentou, eu acho que aquela questão de receber investimento, de o não para a mulher ser muito mais ninguém quer te receber, etc. E eu e a Mari, a gente soube usar muito bem isso ao nosso favor. Então, o fato de ser mulheres e a gente usava esse espaço para o fundo ter o primeiro investimento em mulheres. Então, a gente acabou 3 fundos nossos, nós fomos as primeiras mulheres a ser investidas. Então, a gente acabou pegando essas oportunidades aí que o mercado deu para a gente. Também tinha a questão de ESG, que ajudava. Então, era ESG com mulher latina. Então, foi um combo bom aí que abriu algumas portas. E eu vejo muito isso, sabe? Em vez de vitimizar, usar o que tem de porta aberta ali para você conseguir uma saída, transformando o não no sim. A gente vai aprendendo também a lidar nesse jogo, né? Sem perder a feminilidade. Acho que esse é o mais importante, né? Então, eu acho que quando eu já tive 1 ou 2 clientes, não foram clientes, né? Prospects, que quando a gente apresenta uma proposta, fala assim, não, mas acho que para mim a empresa preciso de um homem, cabelo branco, sabe? Então, aí você fala, não é uma empresa para eu atender mesmo. Então, vocês já têm uma cultura que parte dessa premissa, né? Não, tem tudo, vocês têm tudo que a gente precisa, só que aqui vai ter que ser um homem falando, porque senão não vai funcionar. Eu já parto do princípio que então não vai dar certo. Então, para mim, é até melhor que isso já seja bem claro no começo, né? Então,
Mas acho que a gente sempre conseguiu trazer, o que eu acho muito importante, os aspectos do feminino, sem precisar ser os aspectos, sem ser aqueles aspectos femininos que às vezes são muito subjugados, né, da hipersensibilidade, da carência, ou enfim, mas trazendo a criatividade, a sensibilidade, a empatia, que são valores tão importantes, tão únicos, né, femininos, mas junto com a determinação, com o foco, com a assertividade, que são energias bem masculinas, né? E a gente tem que saber habilmente usar isso conforme os nossos contextos. Tem contexto que a gente precisa ser mais duro, tem contexto que a gente vai poder ser mais sensível, mas não pode perder esse equilíbrio. A questão de captar investimentos, seja em banco, seja com investidor, seja num edital, a questão de ser mulher. Eu não sei o quanto você quer se aprofundar nisso, mas a gente sabe hoje, é uma estatística, se alguém tivesse número melhor, mas acho que 2 a 5% do mercado inteiro de VCs é para mulher, vão para mulheres. Os outros 95% ficam em empresas fundadas por homens. Então, não sei o quanto que você quer comentar nesse assunto. Então, todos os meus investidores são homens, né? Eu comentei com vocês. Eu conversei durante 15 anos empreendendo, eu captei durante 13. Então, a maioria do tempo eu estava conversando com algum fundo, algum VC, ou algum investidor, pessoa física, 100% do tempo, assim, procurando por capital. E eu, particularmente, tenho uma visão que, para mim, pelo menos, nunca teve nenhuma discriminação, entendeu? Eu nunca senti. Nem pelo lado feminino, eu já conversei com N fundos que investem só em mulheres, porque é óbvio que eu ia fazer um pitch para esses fundos, e nem do outro lado. Eu sempre senti que foi uma questão de fit, de business, é o que eu acredito, é o que o nosso fundo tá procurando, e dá um match de pessoa mesmo, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que os fundos que investiram em mim e na Mari investiram porque acreditaram que nós duas seríamos boas executoras no fim do dia. Então, claro que acreditavam no business, mas acreditavam que nós duas conseguiríamos levar isso para frente. Os outros, provavelmente, ou não acreditavam no business, ou não curtiram nós duas, alguma coisa aí aconteceu, mas nunca senti portas fecharem. Inclusive, eu sempre senti ao contrário, sabe? Eu sempre senti... Tenho muitos amigos homens que são empreendedores e que não conseguiam reuniões, que eu e a Mari, a gente conseguia muito fácil. Acho que você citou um número que é super crítico da gente entender, né? Que 48% das mulheres saem quando viram mães, que só 5% dos investimentos são... Acho que 4% dos investimentos vão para startups fundadas por mulheres, e muitos vêm por conta do desafio que é a maternidade, né? A mulher vai engravidar, quanto tempo ela vai ficar fora, ela não vai dar atenção para a empresa, né? Então gera todo um desafio do estereótipo e das próprias mulheres, tá? Então eu já senti isso, e eu também conhecendo investidoras, a gente também conversou um pouco sobre isso, as próprias mulheres falando, putz, mas não sei se eu vou apostar nisso, porque eu sei que ela vai ficar fora muito tempo. E não sei se vai ter esse foco total para o nosso negócio. Então, acho que a gente precisa quebrar um pouco desses... Acho que a gente já tem, como Just Real Moms, como várias outras iniciativas de grupos de mulheres, esse assunto ganhou outro patamar nos últimos anos, né? Então, esse assunto vem ganhando muita força. Então, que a gente já vê esse discurso reduzindo e mudando bastante da época, por exemplo, que eu era executiva. Essa questão de eu não conseguir falar com clareza e com tranquilidade que eu ia sair para levar minha filha, ou que eu tinha que buscar ela, que ela ficou doente, ou que não sei o quê, não era uma conversa fácil. E eu acho que hoje as portas estão muito mais abertas para esse tipo de papo aberto, de conversa honesta. Exigências menos pela carga horária de dentro do escritório, mas pelo que você está produzindo de resultados. Não importa se você vai trabalhar de madrugada ou não, esta flexibilidade para uma mulher, para uma mãe, faz toda a diferença na carreira dela e no que ela pode tocar ali para frente. O nível de energia dela pode ser diferente em vários horários do dia. E essa questão desse senso de colaboração, de fato, que a gente pode promover com várias iniciativas que eu vejo em grandes empresas e outros negócios, de fomento
a liderança feminina, seja no território do empreendedorismo, de apoio. Como é que você fez isso? Como é que você captou investimento tão fácil se eu não consigo? E uma realmente apoiando a outra, porque é mais difícil. Realmente a gente está tendo que dar uma corrida aí no tempo para que a gente possa acelerar e alcançar um pouquinho melhores esses patamares, né, da liderança feminina, equidade de salários e tudo mais, né? Liderança. Tem que ter o poder de decisão. Tem que fazer parte da equipe decisória, porque é a melhor forma de se colocar no lugar da outra. Então, homens decidindo por mulheres podem, sim, ser empáticos, mas é muito mais fácil uma mulher se colocar no lugar da outra. Crédito, né? Acesso a crédito também. Nós precisamos de recursos financeiros, capacitação, tecnologia e inovação. Então, programas de apoio a startups. Tem uma diversidade de programas que podem ser implementados, as mentorias, especialmente mentorias de mulher para mulher. Isso conforta, é como se fosse as mentoradas, como se fossem filhas. E cada vitória gera uma lágrima nos nossos olhos, porque é muito gratificante receber mensagens, né, das mentoradas, agradecendo pela conexão e pela injeção de ânimo. Isso é muito lindo, você poder plantar e regar uma semente que vai brotar não só no mercado nacional, mas internacional, se assim for o desejo, porque nós podemos o que queremos. Obrigada.